Oiê! Vocês pediram muito, então aqui está mais uma história da minha humilhante vida sobre o dia que eu fui corna e não acreditava. Se tem coisas que vocês gostam de assistir e me pedem pra gravar mais vídeos aqui no meu perfil, é me ver comendo sushi e trazer mais vídeos sobre alguns acontecimentos da minha vida. Então vamos lá, tudo aconteceu em 2016. Por que a gente se desmerece tanto quando a gente é nova? Fala sério. A gente se desmerece, se desvaloriza de uma forma tão gritante que, olha, se vocês comparassem meu relacionamento de hoje com as pérolas que eu já me envolvi no passado, meu Deus do céu. Então assim, mulherada, saibam dos valores de vocês, saibam que vocês realmente devem ser enaltecidas o tempo inteiro, e se alguém quiser dar menos do que você merece, menos do que o seu valor realmente merece, fala tchauzinho da Anitta e ó, beijo! Então vamos lá, tudo aconteceu em 2016 quando eu tinha apenas 16 aninhos, enfim, uma ingênua. Eu ficava com um cara que assim, até eu entender, eu era corna sem saber durante muito tempo. A gente não chegou a namorar, mas a gente vivia como namorados, porque a gente se via todo santo dia, porque ele morava perto da minha casa. Então assim, a gente tinha um romancezinho, sabe? Eu acabei criando sentimento por ele, ele dizia ter sentimentos por mim. E olha o bicho que se pagava de ciumento, viu? Porque assim, eu não podia olhar pro lado que ele ficava maluco. Só que enquanto eu ficava bloqueada de conhecer outras pessoas e me envolver emocionalmente com outras pessoas e sequer ficar com outras pessoas, ele tava lá, pegando mais de 300. Mas vamos lá realmente pro dia que eu descobri tudo isso. Tínhamos combinado de sair no final de semana com alguns amigos pra uma festa. E meus pais já não gostavam muito dessa pessoa porque assim, ele não andava com pessoas muito legais. E a maioria das vezes meus pais percebiam que ele não tinha uma postura muito legal. Ele dava os famosos perdidos e meus pais não eram bobos, né? Bobo era apenas eu. Logo, quando eu falei que eu ia sair com ele pra tal lugar, eles falaram assim, vai ficar em casa. Ele acabou entendendo, falei que eu não podia ir, fui pra outro lugar com algumas amigas minhas e ele foi com a rodinha de amigo deles pro lugar que nós íamos. Até aí, beleza, ele continuou falando comigo durante a noite inteira, a gente começava a dar uma notícia um pro outro, mandava foto, tudo certo. Vocês acreditam que nesse dia, eu não estou brincando, mais de 6 pessoas chegaram em mim e eu tive a capacidade de falar não porque eu estava iludida emocionalmente, achando que eu ia namorar com fulano? Até que eu recebo a seguinte mensagem de uma amiga minha. Luana, você tá ficando com fulano ainda? Porque todo mundo sabia que a gente ficava, que tinha alguma coisa rolando entre nós dois, que a gente ficava, terminava, mas assim, tinha algo rolando. Aí eu falei, sim, estou, por quê? Ela fala, então, porque eu acabei de ver ele pegando 3 meninas. Aí eu, não era ele não. Não, eu sei onde ele tá com fulano, ele tá com ciclano, ele tá me mandando foto. Eu ainda encaminhei a foto que ele me mandou pra ela, pra falar, tá vendo, tá tudo bem. Aí ela, sim, eu estou vendo ele na minha frente nesse exato momento, é ele. Aí eu... Para de ser boba, menina. Tá tudo certo entre eu e ele. Imagina que ele faria uma coisa dessas. E eu com a foto na minha cara, achando que não era ele. Liguei pra ele por vídeo, ele me atendeu. Gente, tem noção? Falando que tava com saudade de mim, que era pra eu estar lá, que eu tava fazendo muita falta. Ai, olha... Até que eu decidi a brilhante ideia de falar para minhas amigas pra gente ir no lugar que eles estavam. Sim, acabei indo escondido dos meus pais, inclusive, pais, desculpem, obrigada por nunca esconderem nada de mim e sempre me alertarem de tudo. Chegando lá, vocês acreditam que a menina que tinha mandado fotos e dizendo minha amiga tava pegando ele? Desmascarei o professor mais legal da minha escola e eu vou te contar o porquê. Há 1 ano e meio, um professor novo de história entrou na nossa classe para poder substituir o antigo. Só que ele acabou se tornando o professor fixo da nossa classe. E eu não posso negar que ele era sim o professor mais legal da escola. Só que de uma coisa eu tava certa, que ele nunca me enganou. A maneira na qual ele tratava principalmente as meninas da sala sempre me incomodou demais, principalmente a maneira com que ele vinha tentar me tratar. Porque era sempre tudo muito sutil, as passadas de mão no cabelo, os abraços por trás. Isso porque a maioria das meninas dava esse tipo de liberdade pra ele e ele fazia tudo em tom de risadas e como se tivesse todo mundo se divertindo. Até que bem no final do semestre a minha melhor amiga tava com muita dificuldade em alguns assuntos da matéria dele e na semana seguinte ele ia passar uma prova super importante. Até que uma semana antes dessa prova, que era a semana que a gente tava, ele passou algumas atividades pra gente fazer que era tipo um preparatório pra prova que seria na semana seguinte da matéria dele e que claramente também valia pontos. E depois da maioria da sala já ter levado na mesa dele as atividades pra ele corrigir, eu e minha melhor amiga, como sempre, a gente era uma das últimas a terminar, fomos levar a nossa atividade na mesa dele. E aí, como ela foi na minha frente pra ele corrigir primeiro a dela, eu fiquei uns passos pra trás ali, perto da lousa mesmo, esperando ele corrigir a dela pra já entregar o meu caderno e ele corrigir a minha. Só que como ele era muito legal, então quando todo mundo terminava de fazer as atividades dele, da matéria dele, né, todo mundo ficava fazendo barulho, conversando, então a sala ficava uma barulheira que só. Só que mesmo com a barulheira da sala, eu consegui escutar um pouquinho da conversa dos dois. Basicamente, eu comecei a prestar atenção no momento em que ela falou assim, eu fui mal até na atividade, né? Foi quando eu escutei ele sorrindo e virando pra ela, falando assim, você tem sorte de ser linda, pode ficar despreocupada que nessa prova, antes mesmo de acontecer, você já tem a sua nota garantida se a gente se ajudar. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei pensando, se ajudar, será que é o que eu tô pensando? Até que ele olhou pra minha cara, acho que ele percebeu que eu tava, né, pescando a conversa dos dois, e rapidamente ele já dispensou ela e me chamou pra ele corrigir a minha atividade. E aí, enquanto ele tava corrigindo a minha atividade, ele virou pra mim e perguntou se eu tava entendendo sobre a questão da matéria, se eu tava precisando de alguma ajuda, e eu falei que não, porque na minha
minha cabeça, eu só queria sair dali logo da mesa dele pra perguntar pra minha amiga sobre o que eles estavam falando, se era de fato que eu tinha entendido. Ah, esse caso eu não comentei no início da história. Quando aconteceu esse fato, eu e minha melhor amiga, a gente tava no primeiro ano do ensino médio, ou seja, tínhamos 16 anos ainda. Assim que eu sentei na minha carteira, que ficava do lado da carteira dela, eu perguntei sobre ela ter entendido a atividade, se ela achava que iria bem na prova, se ela precisava de alguma ajuda pra estudar. E ela não me falou nada sobre o que ele falou pra ela na mesa, só perguntou se eu poderia tirar um tempo pra ir na casa dela estudar junto com ela, que ajudaria muito ela na prova. Eu nem toquei no assunto, preferi deixar passar pra ver o que ia dar, e assim foi. Passou cerca de 2, 3 dias e eu fui na casa dela pra gente estudar juntas pra prova. E como de costume eu já entregar fofoca só de qualidade pra vocês, com certeza iria entregar também um jeitinho de vocês fazer grana do celular de casa rapidinho, sem precisar vender nada, tá? É um método 100% confiável e tem um link na minha bio com vagas limitadas pra vocês começarem já. Mas bora continuar a fofoca. Literalmente, depois de 2 dias após o que eu contei pra vocês, eu ainda tava com aquela história na minha cabeça. E foi apenas o tempo de eu esperar ela ir no banheiro e peguei o celular dela, gente. Desmascarei o professor mais legal da minha escola, parte 2 final. Peguei o celular da gatinha enquanto ela foi no banheiro sim, entendeu? Eu tinha que ver a prova do crime. Eu sabia a senha dela, né? Óbvio, éramos melhores amigas. E o velho safado, professor, tava lá, nos arquivados do celular dela, do WhatsApp. Eu só entrei na conversa, bum, já veio o susto. Tinha dela e tinha dele também. Eu não sei quem que era mais burro, né? Eu nem gastei tempo pra ler a conversa desde o início. Só peguei as partes principais, tirei print, mandei tudo pra mim. Na hora que eu tava apagando, juro, gente, na hora que eu tava apagando o print, né, no caso da minha conversa pra ela, da conversa dela pra mim, enfim, vocês entenderam. Ela chegou, viu eu com a mão na massa, né, com a prova do na mão, e perguntou o que eu tava fazendo com o celular dela. Detalhe, ela ainda nem tinha visto que eu tava vendo as conversas dela com o professor. Ela só perguntou que eu tava com o celular dela na mão. Sabe o que eu fiz? O que eu tô fazendo com o seu celular? Não, peraí, vamos aos conformes aqui. O que você está fazendo aqui com a sua da conversa pro professor? Aí ela, na maior paz do mundo, virou pra mim e falou assim: só queria não reprovar na matéria dele. Filha, você tem uma amiga Einstein em história, como que você vai reprovar? Não falei pra ela, né, mas eu pensei. E aí ela me implorou pra não falar pra ninguém, pra deixar aquilo em off e tal, que ela nunca mais ia fazer isso. Porque assim, né, gente, eu xinguei ela, eu era amiga dela, óbvio que eu ia querer o bem dela, né, mano, o cara tinha idade pra ser nosso pai. Ele era legal? Era engraçado? Óbvio que era. Mas não justifica, entendeu? Não justifica. E aí eu falei pra ela, tipo, se ela me prometesse que ela nunca mais ia mandar a foto dela, até porque a gente podia até explanar as fotos dela. Ela nem sabe o que ele poderia fazer com as fotos. Ele mandou só a aparência do negócio pra ela, né? Não mandou em si. Mas ela já, bobona, já foi toda com sede ao pote, mandando tudo já. A menina não queria tirar 10, acho que ela queria tirar 100. E aí, isso passou tranquilo. Até que eu comecei a ver ele de graça com outras alunas e de novo com a minha amiga, cara. E eu cheguei nela e falei, cara, para de dar esse tipo de verdade pra ele. Corta ele quando ele vir de graça com você. E ela simplesmente foi mal ogra comigo. Falou assim, pra eu parar de cuidar da vida dela. De verdade, eu sei quem são, né? E por conta de eu ter, tipo, chamado a atenção dela e pedido pra ela parar de ficar de graça com ele pro bem dela, a menina se afastou de mim. Aí eu fui e dedurei, gente. Dedurei mesmo, viu? Cheguei na diretora, mostrei os prints, porque eu já não tava suportando aquele professor. Ele era muito legal de começo, gente. Era engraçado, como eu falei e tal. Mas eu não tava suportando mais aquela situação. A diretora apurou os fatos e tal, e, tipo, já afastou ele de imediato do cargo. E a minha amiga, quer dizer, amiga, ex-amiga, né? Saiu falando mal de mim pra todo mundo, sendo que eu só quis proteger aquela... Mas tá bom, né? Acontece nas melhores famílias. Bom, gente, eu saí daquela escola, entendeu? Saí porque minha mãe não deixou eu ficar na escola. E depois eu só fiquei sabendo que parece que ele tá respondendo em processo ainda, que não sei o quê. Não sei se ele chegou a ser preso. Eu acho que não, mas ele tá respondendo em processo. E aí passou 1 ano e meio disso. Ela viu que eu tô ganhando dinheiro com a internet. Chegou em mim como se nada tivesse acontecido, pedindo dinheiro emprestado. Eu indico o método pra vocês, mas não indico pra ela só de raiva. Eu vi umas meninas aqui no TikTok contando coisas que elas perdoaram das amigas, então eu vou contar uma história. Tinha uma amiga minha que a gente sempre ia pra festa juntas, então ela era só amiga de festa. Até que um dia que a gente decidiu ir passar ano novo numa casa de praia com 30 pessoas que a gente nem conhecia, mas a gente só pegou nossas coisas e a gente foi. Aí de noite a gente ia pra praia e tal, curtiu o som, só que aí ela acabou sumindo. Teve uma madrugada que ela sumiu, não sabia onde ela tava, o celular dela tava off. E ela foi aparecer só de manhã na casa de praia com 2 velhos. Ela nem sabe como é que ela foi para lá. O celular dela, ela foi rastrear e tava num mato. A gente foi tentar recuperar e a gente não achou. Então ela pediu meu celular pra ela entrar no Instagram dela pra falar com a mãe dela. E eu emprestei. Só que ela queria ficar o tempo todo com o meu celular. Tipo, ela chegava a brigar comigo. Ai, me dá o celular. E eu falava, mas eu também preciso usar. E aí a gente voltou pra nossa cidade e o Instagram dela ficou logado no meu celular, só que eu não sabia. Aí tinha um menino que eu sempre ficava com ele em festa.
Toda festa que eu ia, eu ficava com ele. E ela sabia, porque ela tava sempre comigo. Teve até uma vez que eu fui entrar no banheiro e ela tava comigo, eu tava com ele também. E eu pedi pra ela entrar comigo, ela falou, não, vou esperar aqui fora com o menino. Aí eu, na inocência, né, entrei no banheiro, saí, eles agiram como se nada tivesse acontecido. E beleza, a gente curtiu a festa. Foi passando os dias, eu recebi uma notificação desse garoto no meu celular. Eu achei que era no meu Instagram, mas era no dela. Aí eu cliquei pra ver, porque automaticamente foi pra conversa deles. Aí eu vi ele convidando ela pra uma festa. Achei estranho. Aí eu fui relendo as conversas anteriores, ele falando assim, ai, foi muito gostoso ficar com você escondido da Thalita. Aí eu fiquei, oi? Aí eu comecei a ler as conversas e descobri que toda festa que eu ia com ela e com ele, os dois ficavam escondidos de mim e eu nem percebia. E eu gostava dele, era um ficante de festa, mas eu gostava, gente. Na mesma hora, eu mandei mensagem pra ela no WhatsApp, perguntando, né, tu ficava com o fulano na festa? Aí ela, não, capaz, nossa, nunca fiquei com ele, credo, ele é feio. Aí eu, Aí na hora no Instagram, ela mandou mensagem pra ele e falou, tal, tu contou pra Thalita que a gente fica? Aí ele, não contei nada. Aí ela bem assim, mas como é que ela sabe? E eu lendo tudo, ela e os dois conversarem, entendeu? Eu tava vendo. Aí eu falava, responde tal. Tu ficava com um garoto ou não ficava? Ela, não. Aí eu falei, não é. E aí, acho que ela se tocou que tava logado no Instagram dela, porque eu fiquei muito brava e eu comecei a falar um monte de coisa. E então ela foi lá e deslogou o Instagram dela do meu celular e é isso, né, amigas? Eu até voltei a ser amiga dela, porque eu não ia brigar por causa de um menino, só que ela continuava a fazer isso com todos os meninos que eu ficava, daí eu encerrei a amizade. O dia em que eu peguei a cliente no pulo. Há um tempo atrás, a cliente estava pedindo um açaí bem na hora de fechar, ali, 9h55, beirando 10 horas. Não tem problema nenhum em fazer isso, quero deixar claro aqui. Só que a cliente, no outro dia, antes de começar, 3 horas da tarde, mais ou menos ali por umas 2 horas, ela mandava uma mensagem e falava que ela tinha feito um pedido e tinha faltado creme de ninho. E ela tinha pagado por isso. Só que se a gente na hora da correria, a gente nem acabava pedindo para ela uma foto da confirmação do pedido. E ela só falava isso, a gente, em vez de mandar só o adicional do creme de ninho, que ela ia comer puro, a gente mandava um açaí para ela. Para evitar briga, pessoal, porque hoje a internet tem um poder absurdo, então a pessoa podia postar, podia ficar ruim pra gente. A gente fazia isso, beleza, ela fez isso 4 vezes. Na quinta, já começou a piorar, porque eu pedi pra ela a confirmação do pedido dela, um print, que ela tivesse pedido o creme de ninho mesmo. Ela já não quis mandar. E como se isso não fosse o suficiente, a gente mandou o print do aplicativo que ela não tinha colocado o creme de ninho. E ela falou que ela tinha se enganado. E aí? Então ela confessou, ela falou que ela não ia ter dinheiro pra ficar comprando toda hora adicional de creme de ninho, e ela fazia isso pra ganhar de graça. E é isso, se você gostou dessa história e quer mais, me segue.